Olá, eu sou o Miguel Cavalcante do Beef Point do Agrotalento. Estou mais um conteúdo especial para você do Beef Point, o ponto de encontro de quem faz hoje a pecuária do futuro. O vídeo de hoje, o comentário de hoje, o conteúdo de hoje é sobre 8 mudanças na comercialização de bovinos, coisas que você precisa ficar atento, precisa ficar ligado, qual que é a minha visão em relação a esse assunto. Primeiro, dos 8 pontos, eu ia falar 7, mas eu fui anotando aqui, pensando e refletindo, e eu cheguei em 8 pontos interessantes para você aqui, e eu quero ver se você concorda ou discorda de cada um deles, e você pode comentar aqui embaixo para eu ter uma ideia de como você está acompanhando esse conteúdo aqui comigo, enriquecendo a discussão aqui. Bom, primeiro, profissionalização. Cada vez mais, como em toda a área da pecuária, como em tudo na pecuária, cada vez mais a gente vai ver profissionalização, a gente vai ver eficiência, a gente vai ver clareza dos papéis, a gente vai ver que cada elo funciona de um jeito e tem jeitos específicos, e a gente vai ter profissionais em todas as áreas, profissionais em áreas diferentes da comercialização, e fique atento a isso e começa a prestar atenção. Quem são os especialistas? Quem são os profissionais? Quem são as pessoas que eu quero andar junto com elas? Quem são as pessoas que compram bem? Quem são as pessoas que vendem bem? Quem são as pessoas que fazem esse meio de campo funcionar? A segunda sacada disso aí é que eu acredito que a gente vai ter cada vez mais especialistas em venda e compra de gado, né? E essa compra e venda, ela vai ser específica. Vai ter comprador e vendedor para quem faz confinamento. Vai ter comprador e vendedor para quem faz pecuária tradicional, engorda, recria e engorda pasto, né, no modelo mais tradicional, até com alguma suplementação. Né? Então, confinamento, recria e engorda pasto. E terceiro, quem faz integração lavoura-pecuária em várias regiões do Brasil. Isso cada vez mais importante isso. Então, fica atento que a gente vai ter especialistas em venda e especialistas em compra para segmentos específicos. Estou pensando aqui, por exemplo, no meu amigo Ricardo Nicolau, lá de Sinop, que tem uma empresa de leilões, a Ricardo Nicolau Leilões, em que ele está cada vez mais especializado em atender segmentos específicos de clientes. E ele está cada vez mais antenado e especializado em vender bezerros de alta qualidade. Tem uma série de clientes, de fornecedores que vendem com ele bezerros de altíssima qualidade. Até o último leilão dele, ou um dos últimos leilões dele, foi um leilão em que você tinha ultrassonografia de carcaça nos bezerros, para dar uma informação muito mais precisa para quem ia confinar aqueles animais. Então fique atento a isso, que você vai ter especialistas em compra e em venda de bezerro, e em compra e venda de gado, e isso vai ficar cada vez mais importante. Terceiro ponto, marcas de vendedores. Cada vez mais a gente vai ver vendedores de bezerros e garrotes de alta qualidade com um nome na praça, com reputação, com marca, né? Em que você vai ficar conhecido. Você quer comprar os bezerros daquele criador, você quer comprar os bezerros daquela fazenda. Isso vai ficar cada vez mais importante. E os criadores, os vendedores que querem jogar esse jogo de ter marca, de ter reputação, vão ter que ficar bons também nessa questão de comunicar as suas qualidades, de criar sua reputação, de criar sua marca, de criar sua autoridade. Esse é um dos temas que eu mais tenho acompanhado, mais tenho buscado entender e estudar, né? Trazendo visão de negócio, de marketing, de autoridade, e também entender de comercialização de gado, né? Então fique atento que bons produtores de bezerro, bons produtores de gado de reposição vão construir suas marcas de vendedores de qualidade, de marca e de reputação. Fica atento a isso. Quarto ponto, né? Transparência, em especial no peso. Cada vez mais a gente vai ter informação, transparência. Esse bezerro pesa tantos quilos, foi pesado aqui no recinto, foi pesado tal dia. É confirmado esse peso, é garantido esse peso. Tem transparência nesses dados. E tem leilões nos Estados Unidos, por exemplo, que você tem uma balança no leilão, né? O bezerro, ele entra no lugar que ele vai ser leiloado, e ele foi pesado naquele minuto. Então você tem uma transparência total da informação. Isso cada vez vai ser mais presente. 5, né? Ponto 5 aí para você. Informação. Genética do gado, método de vacinação, protocolo, sistema de produção. Cada vez mais também você vai ter mais informações para saber e tomar a decisão melhor de quanto vale aquele bezerro. Sexto ponto, né? Sexto ponto aí para você. Você está comprando preço ou você está comprando margem? Como assim?
né? Não existe bezerro caro ou barato, existe bezerro que dá prejuízo ou que dá lucro. E o bezerro que dá prejuízo ou lucro, ele depende do preço que você comprou e do sistema de produção e do seu custo de produção e do seu preço de venda. Então o comprador de bezerros vai estar cada vez mais antenado em entender como é o sistema de produção dele, para onde ele vai vender, quanto que custa para fazer isso e quanto ele pode pagar nesse bezerro. Por exemplo, um grande influenciador em quanto que vale um bezerro é uma das coisas muito curiosas que a gente está vendo acontecer esse ano, é o preço do milho. Quanto mais caro o preço do milho, mais difícil o preço do bezerro subir. Se o milho está muito barato, fica muito barato engordar em confinamento ou em suplementação, e com isso você tem um estímulo muito grande a comprar bezerros mais caros. Então fica atento a esse ponto também. Outra coisa, sistema de produção. Se você faz integração lavoura-pecuária, tem uma série de resíduos de agricultura na sua fazenda a custo muito baixo, você vai ter um custo da comida mais baixo, você pode pagar mais caro pelo bezerro. Então, fica atento a isso, que não existe bezerro caro ou barato, existe bezerro com boa margem e com margem ruim, e essa margem boa e ruim depende do preço de compra, do preço de venda e do seu custo de produção, né? do seu sistema de produção e quanto que custa produzir, e muitas vezes esses fatores estão interligados com custo de insumos, como por exemplo o custo do milho, que esse ano está muito mais alto. Esse é o 6º ponto. 7º ponto para você que eu considero muito importante, né? Não acredite em bezerro barato, né? Bezerro é um negócio caro, difícil e demorado de produzir. Não imagine que você vai voltar a ter vantagens enormes de comprar bezerros muito, muito barato, como a gente já viveu no passado. Mas ao mesmo tempo, lembre-se que a pecuária é um negócio de ciclo, né? Então tem altos e baixos. Então você não vai ter variações tão grandes quanto a gente viu no passado, mas ainda vamos ter ciclo de produção em que tem momentos de maior abate de fêmeas, menor abate de fêmeas, maior preço do bezerro, menor preço do bezerro, maior margem do criador, menor margem do criador, maior margem do invernista, menor margem do invernista. Então fica atento ainda, a pecuária é um negócio de ciclo, beleza? E o 8º ponto, né? 8º ponto para você é a questão do preço por quilo. Eu acredito muito que o futuro é uma negociação de preço em reais por quilo de bezerro, como no Rio Grande do Sul acontece, como nos Estados Unidos acontece, como na Austrália acontece, como em diferentes lugares, e não por cabeça. O bezerro, a reposição, é um bicho muito valioso, né? É um negócio muito caro. Não faz sentido a gente vender por cabeça, faz sentido a gente vender por quilo, e o futuro é esse caminho. A gente vai pagar por quilo e vai ter transparência enquanto pesa, e isso vai ficar muito mais claro cada vez mais. Então esses são meus 8 pontos aí, minhas 8 reflexões sobre mudança, sobre o futuro da comercialização de bezerros e de gado de reposição, né? De gado comercial de corte. E eu quero te convidar a comentar aqui embaixo qual é a sua ideia, qual é a sua reflexão, qual é a sua sacada, qual é a sua pergunta sobre esse tema. Comenta aqui embaixo para enriquecer esse debate. Segundo, marca alguém na área de comentários aqui que pode se beneficiar desse conteúdo aqui. E terceiro, compartilhe esse conteúdo com sua rede, com seus amigos, por e-mail, como você preferir, tá bom? Muito bom ter você aqui. Parabéns pela sua busca por se informar, se atualizar e se tornar mais uma das pessoas que fazem hoje a pecuária do futuro, né? Bem-vindo à comunidade Beef Point, a comunidade de quem faz hoje a pecuária do futuro, a comunidade de quem faz a diferença na pecuária de corte. Eu sou o Miguel Cavalcante e eu te vejo no próximo conteúdo. Um abraço para você. Tchau, tchau.